Olá, seja bem-vindo à série de vídeos Aprendendo Frases em Inglês. Eu sou Denilson Barbosa, eu sou professor de inglês e com esta série eu estou oferecendo frases para você aprender inglês de uma forma diferente, aprender inglês através de frases, com conteúdo contextualizado. E aqui você encontra frases para você estudar e o objetivo principal dessas frases é que você possa inserir essas frases no sistema Anki e a partir de então você poder treinar sempre essas frases até que você aprenda todo o seu conteúdo. Se você ainda não conhece o Anki, não sabe como utilizar o Anki, como estudar inglês dessa forma, agora assista o vídeo até o final e no final eu vou passar a dica para você sobre como estudar com o Anki. Bem, esse é o vídeo número 13 da série. Até agora, nos vídeos anteriores, eu já publiquei 69 frases e no vídeo de hoje eu tenho mais 6 frases, onde eu vou discutir o caso do artigo indefinido an. Ok? Nós vamos ver essa diferença, né? Por que numa forma ele fica somente a e na outra forma an com n, ok? Então, esse é o nosso conteúdo de hoje. Nós vamos aprender esse conteúdo dentro de frases, ok? Então, essa é a intenção. Bem, então vamos aqui às frases, vamos aos exemplos, ok? Bem, eu tenho aqui o primeiro exemplo, essa primeira frase, em inglês, I bought a new umbrella. Então, aqui, olha, eu tenho o artigo nesta forma, a, ok? Porque ele precede uma palavra que começa com uma consoante ou com um som de consoante, ok? Então aqui, I bought a new umbrella, como se fosse eu comprei um guarda-chuva. Ele é um artigo indefinido, ele não trata de um guarda-chuva específico, ok? Então, I bought a new umbrella. É uma frase bem parecida com o português, né? Nós temos aqui eu, bought, né? Que é o passado do verbo buy, né? E aqui comprei. O artigo definido aqui, em português, e depois new umbrella. Umbrella é guarda-chuva em português, ok? Lembrando que na língua portuguesa nós temos a possibilidade de colocar muitas vezes o adjetivo antes ou depois do substantivo. Então aqui eu coloquei um guarda-chuva novo, né? E em inglês eu preciso colocar sempre o adjetivo antes do substantivo. Então você vê aqui new antes da palavra umbrella, ok? Bem, vamos ao próximo exemplo. In this company I have to wear a uniform. Bem, mesmo caso aqui, a uniform, porém na frase em português eu não coloquei um artigo. E eu fiz isso intencionalmente. Por quê? Observa a frase. Nesta empresa eu tenho que usar uniforme. Não é necessariamente essencial colocar o artigo indefinido aqui, usar um uniforme, não é? Aliás, nem é necessário utilizar isso em português. Então essa é mais uma diferença para você perceber entre o inglês e o português. Então, aqui in this faz o papel de nesta empresa, ok? Company, empresa. Então, eu, have, tenho. E aqui o verbo wear é o verbo usar, no sentido de tudo aquilo que nós usamos ou vestimos, né? Vamos dizer dessa forma, tudo aquilo que nós vestimos. Pode ser roupa, tênis, sapato, óculos, chapéu. Então, não é exatamente o verbo use em inglês, para aquela coisa que você usa em você. Seria o verbo wear, ok? Então, o caso aqui do artigo, ele é necessário nesse caso. Em inglês, não é necessário em português, ok? Bem, mas agora tem uma questão importante aqui. E você deve estar se perguntando, mas Denilson, você não falou que o uso do artigo, né, somente a letra A, é antes de consoante, ali você colocou a uniform. Por que isso? Isso não está errado? Não, esse caso aqui é uma exceção. Por qual motivo?
Observe aqui o seguinte, quando eu pronuncio essa palavra aqui em cima, olha, umbrella, eu tenho um som A no início, que é um som de vogal. Umbrella. Então, esse U aqui no início dessa palavra, ele tem som de vogal. Agora, em inglês, na palavra uniform, embora seja a letra U, o primeiro som na palavra é como se fosse um som de consoante, ok? Como se fosse, por exemplo, o som das palavras you, ok? Yesterday. Então, embora seja a letra U, o som é como se fosse o som de Y. You, yesterday. Então, em inglês, essa palavra aqui, essa vogal, é considerada com um som inicial de consoante. Então, por isso eu tenho A. Então, in this company I have to wear a uniform. Ok? You. Porque esse som Y é um som de consoante, como se fosse o som de Y. Tá joia? Então, essa aqui é uma diferença fundamental. Ok? Bem, vamos lá. Aqui, na próxima, my grandfather was a doctor. Eu coloquei o artigo aqui a antes da profissão, a doctor, porque essa também é mais uma diferença em relação ao português. Antes de profissões, em inglês você precisa colocar artigo indefinido. A dentist, a teacher, a doctor, an administrator, an accountant, ok? Então tem que ter artigo indefinido antes de profissões. Isso não é necessário em português. Como você pode ver aqui na frase em português. Meu avô era médico, sem artigo entre o verbo e o substantivo. Ok? Também está uma frase bem fácil para você estudar. Nós temos aqui my, meu, grandfather, que é avô, ok? Was, era, e doctor, que é médico. Só não temos aqui em português o artigo, ok? Que não é necessário. Bem, agora vamos aos próximos exemplos com an, ok? Então vamos lá. He lives in an apartment in London. Então vamos lá. Eu comentei anteriormente que nas demais frases eu utilizei o artigo na sua forma a antes de palavras que começam com consoante ou que têm o som de consoante, tal como uniform. Agora, nesse caso aqui, nós usamos an exatamente pelo fato dele preceder uma palavra que começa com vogal ou com som vocálico. Então, por que que isso ocorre? A questão aqui é uma questão de pronúncia. Isso ocorre para que você possa conectar as palavras. É o que se chama de connected speech em inglês. Então, olha só. Como eu tenho um N aqui, né, uma consoante, e um A aqui, no momento em que eu estou pronunciando, eu posso juntar esses dois sons aqui dessa forma e pronunciar como se fosse uma única palavra. Então, eu falaria an apartment e não an apartment. Eu posso juntar. Isso é correto, ok? An apartment. Isso vale para outras situações, ok? Eu não vou aprofundar demais nisso daqui, porque é para não prolongar muito o vídeo. Mas se você observar bem, em todo caso em que uma palavra termina com uma consoante e a próxima começa com uma vogal, você pode juntar, como se estivesse formando uma sílaba mesmo. Então, nós temos esse caso aqui, olha. S e a letra I aqui, eu posso conectar, olha. He lives in. Aqui, novamente, esse N com o próximo aqui, também, eu também posso juntar. E a mesma coisa aqui no final, com o T e esse I. Ok? Então, he lives in an apartment in London. He lives in an apartment in London. É separado demais. Isso muitas vezes dificulta para brasileiros entenderem a pronúncia do nativo em inglês, porque ele conecta as palavras dessa forma. Ok? E muitas vezes nós esperamos ouvir cada palavra separadamente e isso não acontece. O que acontece é que elas vêm todas conectadas dessa forma. Então, o correto seria he lives in an apartment in London. Okay? Fazendo toda essa parte aqui, olha, pelo menos essa parte pronunciada
como se fosse uma única palavra, ok? Bem, então vamos ao próximo caso. I'll be back in an hour. Então aqui mais uma vez, Denilson, você errou de novo. Você acabou de falar que tem que ser antes de uma vogal para ter N. Exatamente. Tem que ser antes de uma vogal ou de um som de vogal. Esse seria o conceito mais adequado. Então, por exemplo, normalmente as palavras em inglês que começam com H tem som. Hero, por exemplo, né, começa com H e tem o som hotel. Né, a palavra igualzinha ao português, mas o H tem som, tem esse som H. Mas hour é uma das exceções, o H não é pronunciado. Observe que eu pronuncio somente o som vocálico. Hour. Então, eu posso fazer a conexão aqui desta forma. Olha. Porque este H aqui não é pronunciado nesta palavra, ok? Na maioria dos casos, o H tem som, ok? Então, I'll be back in an hour. Posso conectar essas duas aqui também na pronúncia e pronunciar I'll be back in an hour, ok? Aqui é a contração de will, ok? De futuro, ok? Então, por exemplo, I will é igual a I'll, ok? Então, essa é a forma contraída de I will, que é futuro, ok? Ele coloca o verbo be back, que é estar de volta no futuro. Então, aqui eu faço o I'll be back, seria isso aqui. Eu voltarei em uma hour, hora, ok? Então, de certa forma, é uma frase bem parecida com o português, fácil de você estudar no Anki, fácil de você revisar, ok? Bem, a próxima e nossa última frase. Vamos lá. My brother is an administrator. Então, aqui está um modelo bem básico, ok? Começando antes de um substantivo com A. Então, você pode fazer a conexão aqui da pronúncia, ok? Aqui também tem outra, ok? Entre essas duas, ok? Aqui também você pode juntar. Então, my brother is an administrator, ok? Bem fácil de entender também. My, meu, brother, irmão, is, é. Assim como eu coloquei na frase anterior em doctor, a doctor, aqui eu coloquei an administrator, e em português não precisa ter o artigo antes da profissão, ok? Mas no inglês ele é necessário, este caso aqui, ok? Bem, pessoal, então agora vamos à pronúncia dessas frases, vamos praticar a pronúncia delas, ok? So, please listen and repeat after me, ok? I bought a new umbrella. I bought a new umbrella. In this company, I have to wear a uniform. In this company, I have to wear a uniform. My grandfather was a doctor. My grandfather was a doctor. He lives in an apartment in London. He lives in an apartment in London. I'll be back in an hour. I'll be back in an hour. My brother is an administrator. My brother is an administrator. Ok, pessoal. Very good. Bem, então vamos lá. Como eu prometi no início, eu explicaria como utilizar essas frases para estudar, como estudar através do Anki, ok? Então, para quem ainda não sabe como trabalhar dessa forma, eu publiquei este guia, que é o meu guia, é um guia prático de estudo para inglês, e tal como você pode ver aqui no título, 7 passos para aprender inglês de maneira rápida e efetiva. O que é isso? O guia traz 7 medidas, 7 estágios que você pode seguir para estudar inglês sozinho, para você aproveitar todo o material que tem na internet, que tem disponível, ele explica como utilizar esse material,
tem instruções também sobre como utilizar o Anki e também como você aproveitar as frases desta série de frases que você está assistindo aqui. Então, essa é a grande sacada desta série de vídeos, da Aprendendo Frases em Inglês. É você poder aprender as frases aqui comigo durante o vídeo e depois inserir no seu Anki, que você vai aprender como usar aqui através desse guia, e treinar o seu inglês, praticar a pronúncia dentro do sistema, dentro do Anki, se é possível fazer, praticar o seu listening, que é a sua vamos dizer, capacidade de compreensão auditiva. Então, é um guia que vai ajudar você a estudar sozinho, ok? Então, pode fazer o download, basta clicar aqui na descrição do vídeo e fazer o download do guia, que o guia é gratuito, ok? Bem, e não deixe também de curtir aqui o vídeo ou curtir a minha página, caso você esteja assistindo este vídeo pelo Facebook. E isso é importante porque ao curtir você vai receber as notificações sempre que eu postar um vídeo novo. E aí você pode ir lá assistir as frases, aprender as frases e inserir no seu sistema. E também, se você estiver assistindo pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal para que você também receba as notificações. Bem, então é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo, gostado do conteúdo. Não esqueça de baixar o guia e vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau.